Doutores, então, agora eu quero trabalhar com você a resolução 525 de 2015. Essa resolução, moçada, a resolução 525 de 2015, é sempre importante que você saiba que nesta resolução ela está coligada com um capítulo novo que foi inserido posteriormente no CTB, posteriormente ao CTB original, que é o capítulo de motoristas profissionais. Então, repare, eu exauri a parte voltada para normas de circulação e conduta, eu matei as resoluções relativas a normas de circulação e conduta, e agora, e a partir de agora, eu vou trabalhar com você o quê? Resoluções relativas a motoristas, olha só que interessante, motoristas profissionais. Tudo bem? Motoristas profissionais. Doutores, para a gente conversar um pouquinho a respeito da Resolução 525 de 2015, eu tenho que fazer a remessa daquilo que você aprende lá no artigo 67A do CTB. Você tem o artigo 77A e você acaba trabalhando também o 67C. São artigos muitíssimo importantes que você tem que se lembrar aí na sua prova. Correlacionar, inclusive, com a Resolução 525 do CONTRAN. Aqui, o que vem a ser, Pedro? Os famosos motoristas profissionais. Permita-me te trazer primeiro uma linha do CTB e, na sequência, eu vou trazer o artigo 1º da lei. Olha só, motoristas profissionais para o Código de Trânsito Brasileiro são pessoas que exercem atividade remunerada de transporte rodoviário de passageiros ou de carga. Percebeu? O CTB ele dá um conceito que não é exatamente o conceito que a gente vai ver aqui na resolução. Para a resolução 525, será considerado motorista profissional, doutores? Sabe quem? Será considerado motorista profissional quem trabalha com transporte de escolares. Olha que interessante. Transporte coletivo de passageiros, na verdade, transporte coletivo de veículos que tenham mais de 10 lugares e veículos cujo PBT é superior a 4.536 quilos. Você percebeu a diferença? Aqui a ideia é muito parecida, inclusive, com o artigo 105, que trabalha os equipamentos de segurança. Não sei se você se lembra, né? Então vamos lá, artigo 1º da resolução. Para o artigo 1º, então, moçada, o que eu gostaria que você memorizasse seria o seguinte: aplica-se esta resolução, ela aplica-se a motoristas que exercem trabalho de transporte de escolares. Aplica-se esta resolução também quem faz transporte coletivo, veículos de transporte coletivo de passageiros que tenha mais de 10 lugares, ok? E também isso aqui também será aplicado a veículos cujo peso bruto total seja superior a 4.536 quilos. Ou seja, veículos notadamente de transporte de carga. Não precisava nem dizer isso para você. Isso é o que a resolução prevê. Então, olha que interessante. Todos esses elementos que eu vou trabalhar aqui com você, você precisa sempre estar coadunando com o artigo 67A do CTB, juntamente com o 67C, que são dois dispositivos que você estuda meio que junto. Não tem como você estudar o capítulo de motoristas profissionais, doutores, de maneira isolada, de maneira individualizada, tá? Tem que estar sempre estudando os dois juntinhos aí. E na sequência, nós temos também a resolução trabalhando uma série de conceitos. Olha que interessante. A resolução, ela trabalha conceitos com a gente. Olha só, esses conceitos você encontra propriamente dito no bojo ali do próprio Resolução 525, e o primeiro conceito que ela traz é o conceito de motorista profissional, igualzinho no CTB, motorista profissional. Então olha que interessante,
Motorista profissional é aquele trabalhador que exerce atividade de trânsito remunerada. Então, aquele motorista que exerce atividade remunerada será considerado motorista profissional, portanto, aplicável todos os dispositivos que nós veremos aqui na 525. Além disso, outro conceito, tempo efetivo de direção. Na verdade, tempo de direção apenas, né? Tempo de direção. Doutores, tempo de direção propriamente dito é aquele tempo em que o condutor permanece efetivamente na condução do veículo. Então, efetivo, quando ele estiver na efetiva condução do veículo. Isso aqui, inclusive, é tratado até pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, até aqui nós não temos absolutamente nenhuma novidade, salvo essa daqui do artigo 1º. Não é verdade? Ainda temos intervalo de descanso. Olha mais um conceito. Agora o bicho começa a pegar na resolução. Intervalo de descanso. Pedro, o que é o intervalo de descanso, doutor? Intervalo de descanso para a resolução 525 é aquele lapso temporal que está comprovadamente documentado. E aí lá na frente, nós veremos como que isso deve estar precipuamente documentado. Então, olha só, intervalo de descanso é aquele comprovadamente documentado. Comprovadamente documentado. Tudo bem? E o último conceito trazido de importância aqui para nós, justamente é o quê? Ficha de trabalho autônomo. Nós veremos o que é a ficha de trabalho autônomo. Na verdade, vamos deixar só essas três, porque lá na frente eu vou ter que explicar a ficha de trabalho autônomo. E quando eu trabalho com você a ficha de trabalho autônomo, lá eu conceituo para você. Ok? Então, esses três conceitos são os principais que você tem que se lembrar na introdução da resolução 525. Na sequência, eu abordo com você o artigo 2º. Olha só. O artigo 2º da resolução trata, sabe do que, doutores? Da fiscalização. Mais um tópico, você que vai ser futuro policial rodoviário federal, por exemplo, você vai ter que saber como que faz efetivamente a fiscalização dos elementos desta resolução. Pedro, como que eu fiscalizo se realmente está sendo cumprido o chamado tempo ou intervalo de descanso? Lembre-se, tem que estar comprovadamente documentado. Pedro, mas documentado onde? Quer ver só? Antes de nós vermos onde, vamos falar primeiro como é que acontece essa fiscalização. Essa fiscalização, moçada, será nesta fiscalização, basicamente o fiscalizador, o agente, normalmente policial rodoviário federal, policial militar rodoviário, ele vai verificar o que, doutor? Repare, além desse documento, no próprio documento, normalmente tacógrafo, a depender da situação, ele vai registrar o quê? Ele precisa colocar o registro de uma data e também da hora, data-hora. Entra também aqui a assinatura do agente fiscalizador. Quem é o agente fiscalizador? Normalmente essas informações estão no próprio disco do tacógrafo, normalmente no verso ou na parte da frente, dependendo da marca, né? Então, basicamente, a gente tem essa questão de registro. Além disso, nesta assinatura deve constar o nome do agente e a matrícula, claro. E, por fim, o local em que foi abordado esse veículo, em que houve esse controle de fiscalização propriamente dita. Tudo bem? Bacana. Fechado isso, eu tenho que trabalhar com você o que a gente vai ver. Beleza, Pedro, você já falou da fiscalização. Esta fiscalização é feita, então, por um agente que deve registrar a data e a hora, o nome e a matrícula e também o local em que houve efetivamente essa abordagem. E aí, olha o ponto de destaque aqui para nós. Quer ver só? Na nossa letra A, a primeira coisa que eu vou trabalhar com você, eu vou trazer a nomenclatura, doutor, convencional. Mas você tem que saber qual é o nome técnico do equipamento. É o equipamento registrador instantâneo de tempo e velocidade. Equipamento registrador instantâneo de tempo e velocidade. Vulgarmente conhecido como tacógrafo. Então é assim que eu consigo fazer essa visualização. Então, tacógrafo. Olha que interessante.
Então, tacógrafo vai ser a primeira hipótese. Pedro, mas quais são os veículos que demandam a utilização de tacógrafo? Doutores, deixa que nós veremos lá na resolução 14 de 98, que trabalha com os equipamentos obrigatórios, inclusive trazendo mais hipóteses de utilização de tacógrafo do que o artigo 5 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é importante denotar para você também. Além de tacógrafo, meus amigos, será possível a fiscalização também, sabe de que forma? Diário de bordo, diário de bordo. A resolução ainda bota ficha de trabalho externo, que é concedida pelo empregador, tá? Que é o empregador daquele motorista quem deve fornecer. É uma ficha de trabalho externo. Ou ainda poderá ser consignada em uma papeleta. Então essas são as duas formas e agora a terceira. A terceira forma é onde eu falei para você que eu ia conceituar aquele documento chamado ficha de trabalho autônomo. Meus amigos, existem motoristas profissionais que não têm empregador, que são autônomos. Esses motoristas profissionais que são autônomos deverão registrar tudo isso daqui de que forma, Pedro? Mediante o quê? Ficha de trabalho autônomo. Nossa, Pedro, mas o que tem que ter nessa ficha de trabalho autônomo? Meus amigos, nós veremos no anexo da resolução. A resolução 525 traz um anexo do que é a ficha de trabalho autônomo. Cuidado, não confunda a ficha de trabalho autônomo com a ficha de trabalho externo. O externo quem fornece é o empregador. Na ficha de trabalho autônomo é o próprio motorista profissional quem vai utilizar. Nos moldes do anexo 1, que nós veremos aqui da resolução. Então, olha só, a fiscalização consiste basicamente nisso. Então, o tempo de descanso desse motorista pode ser constatado de todos esses elementos. Só que eu não preciso nem dizer. A regra é a utilização do tacógrafo. Esses dois aqui, eles são o quê? Subsidiários. Você só vai utilizar esses dois aqui quando não tiver o tacógrafo. Isso é muito importante para você. E detalhe, a resolução ela vai além. Ela fala o seguinte, vou até colocar a observação 1 e 2 aqui para você. Observação 1. Você vai ter que colocar o seguinte, esses elementos, a resolução trabalha a ficha de trabalho externo, mas isso se aplica a todos, isso é importante que se diga, tá? Eles deverão registrar tudo aquilo das últimas 24 horas. Todo o decorrer daquela viagem, todo o decorrer daquele veículo, das últimas 24 horas. Isso é sempre importante aí que se diga, ok? E existe uma observação 2 que eu quero colocar para você, porque a resolução trabalha com erro. Um erro aceitável em tacógrafo. Olha que interessante. Quando a gente estuda, moçada, nós vamos ver lá na resolução 92 como é que funciona um disco de tacógrafo, tá? Que a gente chama de disco diagrama. Mas esse disco de tacógrafo nem sempre será necessariamente um disco. É possível também a fita, uma fita que é impressa por tacógrafos digitalizados. Então, olha que interessante. Eu, particularmente, por exemplo, já vi a perícia voltada para esse tipo de elemento. Tacógrafos digitais. Existe o analógico, que você substitui, por exemplo, você compra os discos diagrama em número individualizado de 24 horas, ou existem aqueles que vêm 7 de uma vez só. 7 de 24 horas que dura a semana inteira e a substituição se dá de maneira automática. Tudo bem? Então você pode adquirir, por exemplo, esses discos de tacógrafo e colocar de maneira manual lá também. É o que a gente encontra mais convencionalmente falando e particularmente que eu já vejo nas perícias. Ok? Então, nesse sentido, o erro aceitável do tacógrafo será de quanto, Pedro? 2 minutos, doutores. 2 minutos em um prazo de 24 horas. Então, 2 minutos em um prazo de 24 horas é aceitável. E 10 minutos em um prazo de 7 dias. Então, olha que interessante. O erro aceitável do tacógrafo é esse daqui que você vai se lembrar neste momento. A resolução, ela trabalha isso. Mas nós veremos lá na 92
que isso é, de fato, um pouco mais diferente. Eu preciso esmiuçar, digamos assim, segundo a resolução 92, melhor essa história do intervalo de erro aceitável. Tudo bem? Porque esse erro é relativo a tempo. A tempo. Ok? Bacana? Deu para entender? Agora, eu tenho que trabalhar com você algumas condições. Pedro, como assim algumas condições? Vamos comigo lá para outro quadro? Olha só. A partir de agora, permita-me trabalhar com os senhores algumas condições importantes. Pedro, mas condições de quê? Condições de trafegabilidade, moçada. O que o motorista pode e o que ele não pode fazer? Qual que é o tempo de descanso, por exemplo? Isso tudo você encontra tecnicamente, sabe onde? Artigo 3º. Então, artigo 3º, vamos falar das condições aqui agora. Ó. Artigo 3º. Condições. O que os senhores precisam saber, doutores, a respeito das condições propriamente ditas? Vamos devagar e respire. Primeiro, doutor, é vedado ao motorista de carga de transporte de passageiro, então vamos colocar assim, ó, é vedado a motoristas profissionais de transporte coletivo de passageiros ou até mesmo de carga transitar nas vias por tempo superior a quê? 5 horas e meia. Então eles não podem, isso aqui você já viu comigo no CTB, não temos nenhuma novidade. Por tempo superior a quanto? 5 horas e 30 minutos. Só que a resolução, ela esmiuça isso daqui. Então, T-sup é tempo superior. É vedado o veículo de transporte coletivo de passageiros de transporte de carga transitar em tempo superior a 5 horas e 30 minutos. Essa é a ideia. Agora, repare. Segundo a resolução, a cada 6 horas, os veículos de carga deverão tirar 30 minutos de descanso. E esses 30 minutos também se aplica a quê? Aos veículos de transporte de passageiros, que é a cada 4 horas. Veículos de transporte de passageiros também deverá tirar 30 minutos de descanso. E aqui nós temos algumas novidades, quer ver? Esses 30 minutos de descanso aqui, de ambos os casos, poderá ser fracionado. Pode fracionar. Então, olha que interessante. Aqui nós não temos absolutamente nenhuma novidade. Até aqui, CTB quase que na sua literalidade. Só que agora eu vou entrar num ponto que é exclusivo da resolução. Tem exceção a esse prazo, Pedro? Tem. Pedro, como assim tem exceção nesse prazo? Quer ver só? Vem comigo. Observação. Eu posso extrapolar, então, excepcionalmente esses prazos de 6 horas e 4 horas? Doutor, sim. Você vai colocar o seguinte, ó, excepcionalmente, em caso de inobservância justificada, repare, será possível extrapolar esse tempo com o intuito de que os passageiros ou a carga chegue num local em que ofereça segurança ou atenda à demanda necessária. Exemplo clássico, o desastre de Mariana, moçada. Imagine, no desastre de Mariana nós tivemos um desastre ambiental de proporções grotescas. O que aconteceu? Foi necessário que chegasse, por exemplo, caminhões de água, caminhões de areia, foi necessário, por exemplo, suprimentos para a população local. Será que os trabalhadores, nesse caso, os transportadores de carga, eles podem transitar por mais de 6 horas? Aí poderiam. Percebeu? Então, excepcionalmente, por inobservância justificada, será possível extrapolar para que a carga chegue ou as pessoas cheguem no local. Então, chegada ao atendimento demandado.
Isso aqui é exceção, isso aqui você não encontra no CTB, isso aqui é exclusivo da resolução. Ou seja, esse tempo tem cunho absoluto? Não, ele é relativo porque, neste caso, é possível extrapolar. Meus amigos, isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui é muito importante mesmo. Venham comigo, avança. Vamos lá? Agora, o que eu quero trabalhar com cada um dos senhores? Vencemos, então, essa parte das condições propriamente ditas, que são as principais em relação a tempo, só que nós não fechamos o tema de tempo ainda. Eu ainda preciso trabalhar com você mais algumas peculiaridades daquelas condições, nós não finalizamos. Eu ainda tenho que bater com você o tempo diário de descanso. Olha só, tempo diário de descanso. Então você vai afirmar o seguinte, a cada 24 horas, até aqui a gente também não tem novidade, porque o CTB fala igualzinho, será obrigatório 11 horas de descanso, sendo necessariamente 8 horas ininterruptas e 3 horas sendo facultadas. Bacana? Então olha que interessante. O tempo diário de descanso é de 24 horas. Na verdade, perdão, o tempo diário de descanso, ou seja, de 24 horas, é de 11 horas, no mínimo. Sendo 8 horas ininterruptas e 3 horas facultativamente, o quê? Você pode quebrar. Essas 3 horas você pode quebrar. E aí, qual que é a novidade? Aqui, moçada, meu Deus, como que acontece esse descanso? Vamos lá? Olha só que interessante, eu vou fazer igual eu fiz ali, ó. Onde acontece esse descanso? Vamos falar um pouquinho sobre esse descanso. Sabe por quê? Porque justamente a gente tem exceção aqui. Então, olha que interessante. Esse descanso, doutores, pode se dar na cabine leito, olha só, pode se dar na cabine leito, não é verdade? Ou ainda poderá se dar na poltrona de passageiros. Na poltrona de passageiros. Pedro, mas não pode se dar externamente também em um hotel? Claro que pode. A resolução, ela cuida daquilo que é duvidoso. Pedro, então se eu deitar na cabine leito, eu posso então, nesse caso, descansar no próprio caminhão? Pode, sem problema. E aí nós temos uma exceção a esse tempo diário, com esse surgimento da tal da cabine leito. Quer ver só? Esse descanso, olha só que interessante. Em regra, ele acontece como? Estacionado. Pedro, isso é meio óbvio, eu não vou dormir com o veículo dirigindo. Pois é, só que tem como você dormir com o veículo em movimento? Tem. Como assim, Pedro? Pois é, empresas que contratam 2 ou mais motoristas. Percebeu? Então a regra é que ele seja feito, que esse descanso seja feito estacionado. E qual que é a exceção? A exceção será possível quando esse veículo estiver efetivamente em movimento. Se este veículo estiver em movimento, aí a condição pré-estabelecida é a seguinte, olha só que interessante. Quando você tem 2 motoristas, a resolução trabalha. Quando você tem 2 motoristas, será possível realizar o descanso com o veículo em movimento. Essa seria a ideia. E a resolução ela vai além. Ela vai falar o seguinte, ó, obedecidas as condições de, no mínimo, 6 horas consecutivas, no mínimo 6 horas consecutivas, doutores, dentro de qual prazo? Olha só, fora do veículo ou em local externo, fora do veículo, em local externo, e ainda a resolução ela vai além. Ainda a resolução ela vai comentar basicamente o que a respeito disso? Se for feito na cabine leito, pode ser feito também na cabine leito, em um prazo de quanto? A cada 72 horas. Então tem que descansar 6 horas consecutivas em um prazo de 72 horas, em se tratando de cabine leito também. Pode então descansar em cabine leito, Pedro? Pode. Tudo bem? Aí sim, na cabine leito em 72 horas, com o veículo estacionado. Então repare, eu preciso, como regra, a cada 24 horas descansar 11, pelo menos. Mas, com o veículo em movimento, será possível que eu descanse 6 horas consecutivas a cada 72 horas com o veículo estacionado. É a exceção que a gente tem. Essa exceção certamente é muito cobrada, já foi cobrada, e você tem que estar ligeiro aí para conseguir matar. Tudo bem? Fechou?
Isso aqui, tudo que eu estou falando para você, doutores, é novidade. E para nós fecharmos a resolução, vem comigo, só para a gente terminar essa resolução, eu tenho que falar algumas peculiaridades do veículo de transporte de passageiros, que é o artigo 4º. Olha só, o artigo 4º, moçada, vai trabalhar basicamente o quê? Olha só que interessante. O artigo 4º trabalha algumas peculiaridades de veículos de transporte coletivo de passageiros. Artigo 4º. Olha só. O artigo 4º, ele vai falar especificamente sobre transporte coletivo de passageiros. Olha como que a resolução é finalizada, doutores. O artigo 4º ele vai falar que o fracionamento do tempo de descanso, eu falei para você que a cada 4 horas tem que se tirar 30 minutos, sim ou não? E esses 30 minutos podem ser fracionados. Só que o fracionamento do tempo de descanso, o fracionamento mínimo do tempo de descanso será de 5 minutos. Pedro, então não posso ficar, por exemplo, você falou para mim que eu tenho que descansar 30 minutos a cada 4 horas. Sim ou não? Sim. Eu posso fracionar? Posso. Eu posso fracionar em intervalo de 3 minutos? Não. No mínimo, o intervalo é de quanto? De 5 minutos de descanso. Ok? E aí, outro ponto que é importante aqui para nós. Repare, quando nós estudamos essa questão relacionada de intervalo mínimo para refeições, esse aqui também é importante. A lei obriga que existam intervalos para refeição. Por exemplo, almoço e janta. O intervalo para refeição, meus amigos, será no mínimo de 1 hora. Isso tudo só se aplica a veículo de transporte coletivo de passageiros, ônibus, por exemplo. Então, será mínimo 1 hora de refeição, que pode fracionar. Essa 1 hora pode ser fracionado, cuidado agora, em 2 intervalos de 30 minutos. Percebeu a ideia? Moçada, isso é muito importante. É uma especificidade, é uma peculiaridade específica dos veículos de transporte coletivo de passageiros. Deu para entender? E para a gente fechar a resolução, vem comigo para a tela, que eu quero jogar em infração. Olha só. Conduzir o veículo em desacordo com as condições do 67C, lá do CTBO, relativo ao tempo de permanência do condutor no volante e intervalos de descanso, a infração é média, com a medida administrativa de retenção do veículo para cumprir o tempo de descanso. Se ele for reincidente, a infração será grave. Só que o mais importante está aqui, ó. Caso houver um local apropriado de descanso nas proximidades, o agente de trânsito, moçada, ele pode liberar o veículo para o cumprimento de intervalo mediante recolhimento do CRLV. Esse tópico aqui já foi cobrado em prova. Então, o parágrafo 4º da infração do 230, inciso 23, é importante que você saiba. O agente de trânsito, então, ele pode recolher o licenciamento do veículo e pedir que o cara vá descansar ali próximo. Isso é importante, tá? Volta, vamos para os anexos. Olha só, eu coloquei aqui para você o anexo chamado de ficha de trabalho autônoma. Essa ficha são algumas características que o trabalhador autônomo deve imprimir e com as respectivas informações que deverão estar constadas. Por fim, nós temos os pictogramas e os dispositivos de sinalização. Olha só, tem que memorizar a sinalização de serviços auxiliares, não é? Isso tudo nós veremos lá na resolução 160, o que cada uma significa, mas lembre-se que a coloração já é azul, hein? Lembre-se disso daqui. Além disso, olha os pictogramas. Ponto de parada, área de estacionamento, correio, rua 24 horas, informações turísticas, câmbio, serviço telefônico, serviço mecânico e assim sucessivamente. Tudo bem? Basicamente, esses são os pictogramas, doutores, que eu falo para você que tem uma importância um pouco mais crucial aqui na prova. Claro, eu deixei isso no seu material todo bonitinho para você dar uma olhada e assim a gente fecha a resolução 525 de 2015.